Fala pessoal, professor Maxwell aqui mais uma vez, e hoje pessoal venho trazendo aí um conteúdo de informática para concurso. Já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like aí no vídeo e também pessoal segue minhas redes sociais que eu estou postando alguns conteúdos voltados lá para concurso e para informática em geral, tá bom? Então vamos lá para nossa aula. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o ambiente Linux, tá? Eu vou explicar para vocês sobre o ambiente Linux, as partes mais importantes, tá? E as questões, pessoal, vou deixar para vocês fazerem. Qualquer dúvida no final, vocês podem ir falar comigo, se tiver alguma dúvida sobre alguma questão, alguma coisa do tipo, tá bom? Lembrando, pessoal, que para a gente entender sobre o Linux, a gente tem que entender também que ele é um sistema operacional, tá? Então, o sistema operacional a gente vai chamar ele de software básico, certo? Que é o primeiro programa, primeiro software que é instalado na máquina, certo? Depois a gente instala outros programas, mas sempre um computador, uma máquina, vai precisar de um software básico, certo? Um sistema operacional para você conseguir gerir, certo? Gerenciar recursos de hardware e software. Então, o sistema operacional, pessoal, ele vai te ajudar ali a iniciar programas, fazer conexões, certo? E por aí vai, tanto no software, com o software, tanto também com o hardware. Parte física, né? E parte lógica, ok? Então, hardware, parte física, tudo que a gente pega aqui. E software, parte lógica, que são os programas, aplicativos que estão dentro do seu computador, do seu sistema operacional, beleza? Ele é muito importante, pessoal, o sistema operacional, quando a gente fala em interface, tá? A interface do sistema operacional, pessoal, de um sistema operacional, seja Android, Windows, Linux, certo? Ele foi feito, pessoal, para que o usuário consiga ver e entender o que ele está pedindo, ok? Então, opa... no Windows, por exemplo, a gente tem vários botões que são bem intuitivos, tá? No Windows também a gente tem algumas barras que são bem intuitivas. Então, cada tempo que passa, a interface desses sistemas operacionais eles vão melhorando para que o usuário consiga utilizar da melhor forma possível, tá bom? E eu coloquei esse nomezinho de formatação, que é só para a gente saber que, para as pessoas mais leigas que não conhecem tanto, entender que quando eu mando o meu computador para formatação, por exemplo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai apagar as informações que tinham no meu HD, né? Tipo, tirou o sistema operacional, tirou os arquivos, apagou tudo, certo? E depois ele vai fazer essa instalação do sistema operacional. Sem o sistema operacional, como eu falei para vocês, o computador não vai funcionar, você não vai conseguir utilizar o computador. Na verdade, o computador funciona, mas você não vai ter, ele não vai ter usabilidade, você não vai conseguir acessar a internet, nenhum programa, tá? Então, por isso, dessa introdução ao sistema operacional. Lembrando também, pessoal, que o Linux, ele é um multitarefa. O que ele vai fazer? Eu consigo fazer vários processos, várias coisas ao mesmo tempo dentro do sistema operacional, certo? Mesma coisa do Windows. Eu posso, por exemplo, escutar uma música e digitar um texto, por exemplo, ao mesmo tempo. Multiutilizador, que o Windows também é, que ele é o quê? Você consegue criar vários usuários no mesmo sistema operacional, tá? Lembrando que vai ter o usuário comum e o usuário ADM, que a gente vai ver mais pra frente, tá? E ele é multiplataforma, eu consigo instalar ele em várias plataformas, em vários hardwares diferentes, tá? Ele tem esse nome aqui, ó, pessoal, monolítico, um sistema monolítico, porque ele utiliza apenas um núcleo para utilizar, ok? Para ser utilizado. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Anota aí que é importante. Quando eu digo que ele é monolítico, pessoal, ele é diferente do sistema Windows, tá? O sistema Windows utiliza mais de um núcleo para funcionar. Então, automaticamente, o Linux, pessoal, se torna um sistema muito mais leve do que o Windows, tá? Tanto para utilizar quanto para instalar, beleza? É importante lembrar também que o Linux, pessoal, ó, ele é de código aberto, ele é um software livre e ele é o gratuito, né? O gratuitão aí. Então, qualquer usuário pode entrar no site da sua distribuição, né? Vamos lembrar do Ubuntu, né? Que é o mais comum dos Linux, certo? Então eu posso entrar lá no site da Ubuntu, do Linux, baixar a minha versão e instalar no meu computador, que ele não vai pedir dinheiro nenhum, nem nada, ok? E também, pessoal, eu posso pegar o código-fonte desse sistema, tá? Sistema operacional do Linux, e eu posso alterar a minha necessidade. Então, se eu souber de programação, eu posso juntar uma equipe também e fazer as alterações do Linux para minha necessidade ou para minha comunidade, ok? Então eu posso fazer outra distribuição do Linux. Tá? E esse nomezinho Linux, ele veio justamente aqui do nome do criador do Linux, Linus, tá? E o código base, né, para a criação do Linux. Então ele pegou o Unix mais Linus, que formou aí o nosso querido Linux, ok? Vamos lembrar só um nome importante aqui, ó, kernel. Esse kernel aqui, pessoal, a gente vai sempre lembrar que ele é o quê? O Linux, o sistema operacional, tá? E ele é o núcleo do sistema operacional. É ele que está o quê, pessoal? Ó, no meio aqui entre o software e o hardware. Então ele faz essa comunicação entre o hardware e o software. Então, se eu precisar mandar uma informação
do software para o hardware, eu vou passar pelo kernel, certo? É ele que vai fazer essa transição, essa comunicação entre os dois, tá? E vice-versa também, tá bom? Lembrando, pessoal, que o Linux tem várias distribuições, tá? Como a gente pode ver aqui, é uma reca de distribuição. Quando eu falo distribuição, eu quero falar versão do Linux, tá? Então existem várias versões de Linux, acho que já passou de centenas, tá? Por quê? Porque várias pessoas, né, pessoa para pessoa, pega o sistema ali do Linux, altera a sua necessidade e bota o teu nome, ok? Mas lembrando que cada versão do Linux, pessoal, também aí tem a sua especificação. Então, alguns têm umas ferramentas a mais que foram acrescentadas pelos seus desenvolvedores, outros têm menos, outros são mais leves, outros são mais pesados, outros têm mais códigos, tá? Mas todas são um pouquinho diferentes no seu design, certo? Na sua construção, beleza? Temos aqui as principais versões, pessoal, as principais distribuições eu marquei aqui para vocês: Ubuntu, Fedora, Debian e Kurumin, tá? Mas existem várias outras, como a gente pode ver aqui, tá certo? Lembrando que o Ubuntu é o mais conhecido nas provas, tá? Trouxe a imagenzinha aqui só para vocês visualizarem como é o sistema operacional Linux, que esse é o mais conhecido, tá? Mas lembrando que existem outras versões com cores, com designs, ferramentas diferentes, tá? Esse é o mais presente em provas, ok? Mais presente em provas, principalmente para níveis superior, que não é superior em informática, tá? Até nível médio pode aparecer alguma coisa ou outra também, tá bom? Então, ele foi derivado do Debian. Como eu falei para vocês, o Debian é uma versão do Linux, certo? E eles pegaram o Linux e fizeram pegaram o Debian e a partir do Debian fizeram aqui o Ubuntu, outra versão do Linux, tá certo? Lembrando aqui que eu tenho essas interfaces gráficas, tá, pessoal? Essa parte aqui é a área de trabalho do Linux, tá? A gente lembra da área de trabalho do Windows, né? Que é aquela parte bonitinha, bota imagem, tem as cores diferentes. E aqui, pessoal, quando a gente fala da interface gráfica, é justamente isso mesmo. Tipo, ó, as cores que estão sendo utilizadas em cada um dos sistemas, das distribuições, tá certo? A organização, percebam que essa barra é daqui de baixo, né? Nessa outra versão ele está aqui na parte de cima, ok? E por aí vai, organização de pastas, ok? Cores de pastas, organização de bibliotecas e por aí vai, tá certo? Então, lembrar que interfaces gráficas, a gente vai lembrar dessas três aqui, ó. São três distribuições, né, mais conhecidas: KDE, GNOME e Unity, ok? Temos essas outras aqui, mas não precisa estudar sobre elas porque as mais comuns estão aqui, beleza? Então a gente não precisa aprofundar muito, pessoal, quando fala de Linux, tá? Principalmente quando você vai fazer um concurso, né, que o foco não é para uma área de informática mesmo, técnico informático, cargo, né, quando não é para algum analista de TI, certo? Quando for para a área, por exemplo, a educação, que vai ter informática, vai ter 5 questõezinhas lá, a gente não precisa ir muito a fundo nas questões, porque a prova ela não vai colocar sobre isso, ela vai colocar o básico: interfaces gráficas, gerenciamento de pastas e arquivos, tá certo? Então, vamos sempre lembrar nesses primeiros nomes aqui, ó, KDE, GNOME e Unity, que são as interfaces gráficas do Linux, mais comuns do Linux, ok? E temos o gerenciador de pastas e arquivos, tá, pessoal? Então, ó, Nautilus, Conqueror, Dolphin e Nemo, tá? Então percebam que eu tô colocando essas imagens aqui só pra gente ter uma ideia de diferença, tá? Então aqui cada um é uma versão diferente desse gerenciador de arquivos, tá? De arquivos e pastas. E lembrando que quando eu falo gerenciador de pastas e arquivos, eu quero falar do explorador de arquivos do Windows, tá? Explorador de arquivos do Windows, que a gente lembra que é onde a gente faz todo o gerenciamento de arquivos e pastas, tá? No Windows só tem ele, mas como a gente está falando de um software aberto, software livre, de código aberto, tá? Cada pessoa modificou a sua necessidade. Então perceba que eles são diferentes e a gente não vai fixar nisso, tá? Na imagem em si. A gente só vai entender que existem gerenciadores de pastas e arquivos diferentes. Os mais comuns que a gente tem que saber são Nautilus, Conqueror, Dolphin e Nemo. Beleza? Temos os sistemas de arquivos, tá, pessoal? Ó, 3 sistemas de arquivos do Linux, certo? Ó, se vier qualquer questão perguntando qual desses aqui é o sistema de arquivos do Linux, certo? Pode ser utilizado no Linux. A gente vai lembrar que pode ser esse, XT3, ST4 e Riser FS, tá certo? E cada um vai ter a sua peculiaridade. Por exemplo, esse aqui só suporta arquivos com tamanho de 2 TB, esse com 16 e esse aqui com 8, certo? Os HDs só podem ter esses tamanhos aqui, ó, certo? Os HDs que a gente vai instalar no computador, tá certo? E são bem grandes já, ok? Lembrar só de um detalhe também, que esse XT4 é o mais utilizado hoje em dia, o sistema de arquivos mais utilizado pelo Linux hoje em dia, porque ele tem mais desempenho e é mais confiável, tá? Porém, esse daqui, pessoal, ele é mais rápido, ok?
Esse outro aqui é mais rápido. Para inicialização, para dar boot, como ele fala aqui, ó. Esse é mais rápido para inicialização, tá? Por que ele é mais rápido? Justamente por conta desse nomezinho aqui, tá, pessoal? Ó, os sistemas operacionais, eles têm uma verificação, né? Quando tem algum erro no sistema, tá? E esse erro aqui, pessoal, essa verificação dentro do Linux é feita através desse sistemazinho aqui de journaling, ok? Ele vai fazer o quê? Ele vai guardar informações no HD de todos os processos executados no sistema operacional, certo? E quando eu ligo o computador, pessoal, ele vai verificar tudo isso. Imagina que você está utilizando seu computador, faltou energia, ele desligou do nada, ok? Então os processos eles vão parar ali na metade, todos os processos que estão sendo executados. Então pode ter algum erro no sistema. Então esses 3 sistemas de arquivos também, eles vão fazer essa verificação, tá? Então quando eu iniciar o computador, ele vai verificar se tem algum erro, tá? Mas por que esse inicia mais rápido? Justamente, pessoal, porque esse sistema de arquivos ele vai em cima do erro, tá? Ele não vai verificar outros arquivos antes, ele vai em cima do erro, por isso que ele inicia mais rápido. Já o EX3, EXT3 e EXT4, pessoal, eles vão verificar todos os arquivos do sistema operacional, beleza? Tranquilo, por isso que ele é mais rápido. Temos os tipos de usuário, tá? A gente vai lembrar principalmente isso aqui, ó. Esses detalhezinhos aqui, ó. Certo? A hashtag, pessoal, a gente vai lembrar que é o root, né? Que é o nosso administrador no Windows, é o nosso usuário administrador, certo? E nas provas pode aparecer também como superusuário, ok? E o cifrão, né? A gente vai utilizar para identificar o usuário comum, o usuário padrão, né? E qual é a vantagem de ser um usuário administrador? Ele, pessoal, o administrador, ele vai dar permissões aos outros usuários abaixo dele. Ok? E por que eu estou mostrando essa imagenzinha do terminal aqui, pessoal? Justamente para você identificar isso aqui, ó. No terminal vai estar hashtag, a gente vai saber que ele é um usuário administrador. E quando tiver o cifrão, a gente vai identificar que ele é um usuário comum. Beleza? Temos o shell aqui, tá, pessoal? Ó, que tem uma definição dizendo que é uma camada entre o kernel e o usuário. Utilizamos os códigos do shell, os comandos, no terminal Linux. Esse daqui, pessoal, é o terminal, tá? E o shell, ele vai ficar nessa camada entre o sistema operacional, o Linux, certo? E o usuário. Então, ele que vai interpretar todos os comandos que o usuário está colocando ali, tá? E esses comandos, pessoal, são colocados aqui justamente nesse terminal, tá? Esse terminal ele vai servir justamente para que você, dentro dele, você consiga fazer manipulações, seus arquivos, pastas, programas, sistema, tudo, tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos que você vai fazer através de comandos dentro do Linux, tá certo? Tem aqui alguns comandos, pessoal, que a gente vai utilizar dentro do Linux, que eu só elenco esses mais comuns aqui para vocês, tá certo? Então não é muito comum aparecer questões, né, para nível principalmente nível educacional, né, quando tem ali que não é nada relacionado o cargo à informática, tá? Não vai aparecer códigos, comandos muito avançados para você entender, tá? Vão ser os comandos mais simples, que são esses aqui, que justamente para você voltar a pasta, entrar em uma pasta, fazer listas, exibir informações e por aí vai, tá certo? Outros diretórios, que são as pastas dentro do nosso Linux, a gente vai lembrar dessas 3 aqui, ó. Essa, certo? Essa pasta aqui, que é o do administrador, e essa primeira aqui, que é a pasta raiz, tá? Pasta raiz, né, aquela primeira pasta da hierarquia das pastas, ok? E o nome dela vai ser justamente essa daqui, pessoal, ó. Certo? Essa barra, ok? Então é muito importante, já foi questão de prova essa daqui. Beleza? Temos atalhos que eu coloquei aqui, mas eu recomendo a vocês a estudarem os atalhos comuns, né? Tipo, para copiar, para colar, para recortar, ok? Coloquei aqui no material só para você ter uma base de alguns outros atalhos, tá? E temos alguns outros assuntos só para a gente entender bem na hora da questão, tá? Às vezes pode ser que ele coloque um termo desse lá e você não saiba interpretar. Boot, pessoal, é inicialização. É toda vez que quando eu ligo minha máquina, ele vai dar um boot nesse sistema operacional e vai iniciar o meu sistema, tá? Dual boot são quando eu tenho 2 sistemas operacionais instalados em uma máquina só. Pode ser 2 Linux, pode ser 2 Windows, pode ser Windows e Linux na mesma máquina. Porém, eu posso utilizar apenas um deles por vez. Não posso utilizar os 2 ao mesmo tempo, quando tiver nesse dual boot. Ok? E lembrando que dual não quer dizer que é 2, tá? Pode ser 3, pode ser 4, dependendo do poder computacional da sua máquina, certo? Outro nome aqui, ó, Groovy
e Lilo, tá? São gerenciadores de boot do Linux, tá? Não precisam saber mais que isso. É como ele vai fazer toda a organização ali para iniciar o seu sistema operacional, ok? Esse outro nome aqui, ó, Case Sensitive, é a distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Então quer dizer o quê? Professor, se eu salvar um arquivo na mesma pasta com esses 4 nomes aqui, ó, todos têm informática, porém um está com maiúsculo e outro minúsculo. No Linux, pessoal, ele vai deixar todos os 4 arquivos lá dentro. Tá? Ele consegue diferenciar essa distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Aí você fala, professor, por que o senhor está explicando isso? Porque no Windows, pessoal, ele não permite fazer isso. Você vai ter que salvar com outro nome, ok? Tem também a questão dos arquivos ocultos. Para ocultar um arquivo no Linux, eu coloco um ponto na frente do nome do meu arquivo, certo? Para vê-lo novamente, ver o arquivo oculto, tá? Ele vai apagar, ele vai sair dali quando a gente coloca esse ponto. Para ver esse arquivo oculto, eu aperto Ctrl H dentro daquela pasta. E para retirar esse arquivo, deixar de ser oculto, o que é que eu vou fazer? Eu vou remover o ponto, ok? Então se eu colocar um ponto aqui na frente de um arquivo meu, ele vai ocultar esse arquivo para mim. Mas para eu ver esse arquivo que está ocultado, eu posso apertar em Ctrl H naquela pasta que eu salvei aquele arquivo e ele vai mostrar novamente, tá certo? Lembrando, pessoal, que, como eu falei para vocês, esse aqui foi uma explicação sobre o ambiente Linux. Façam as questões, tá certo? Mais pra frente a gente vai fazer um momento aí para resolver questões, tá certo? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa introdução a Linux e eu vejo vocês na próxima aula, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.